Fala magnatas, beleza? Todos nós conhecemos o velhinho de Omaha e maior investidor de todos os tempos, a lenda viva Warren Buffett e sua fortuna estimada em mais de 100 bilhões de dólares. Mas como que ele chegou aos 92 anos de idade e mais de 60 anos de investimentos com esse montante? Quais estratégias usou? Como escolhia as empresas? É isso que vamos conferir, listando aqui os 12 princípios que Buffett usou para escolher cada empresa que compõe sua carteira de ações. Princípios esses tirados do livro O Jeito Warren Buffett Investir. Vamos conferir. Princípios de negócio. O negócio é simples e compreensível? Você não pode ter um palpite inteligente sobre o futuro do seu negócio, a menos que compreenda como ele gera dinheiro. Com muita frequência, as pessoas investem em ações sem nenhuma ideia de como a empresa faz suas vendas, incorre em despesas e gera lucros. Se você consegue entender o processo econômico, está pronto para, com inteligência, dar seguimento à sua pesquisa. O negócio tem um histórico consistente de operações? Se você vai investir o seu futuro numa empresa, vai precisar saber se ela já resistiu ou não ao teste do tempo. É pouco provável que você aposte sua aposentadoria numa empresa nova que ainda não provou os diferentes ciclos econômicos e as várias forças competitivas. Você deve se assegurar de que a empresa já esteja em operação há tempo suficiente a ponto de demonstrar a capacidade de ter lucros significativos ao longo do tempo. O negócio tem uma perspectiva favorável a longo prazo? O melhor negócio, com as melhores perspectivas de futuro a longo prazo, é o que Buffett chama de franquia, ou seja, um negócio que vende um produto ou serviço necessário ou desejado, sem substituto próximo, e cujos lucros não são regulados. A franquia tipicamente tem uma grande dose de valores e vantagens econômicas intangíveis que lhe permite encarar melhor os efeitos da inflação. Já o pior negócio para ter é o que opera com uma commodity. Esse tipo de negócio vende produtos ou serviços indistinguíveis dos da concorrência. Negócios de commodities têm pouca ou nenhuma vantagem econômica. O único fator de distinção entre essas empresas é o preço. A dificuldade de possuir um negócio de commodity é que, usando o preço como arma, às vezes esses negócios vendem seu produto abaixo do custo para atrair temporariamente novos clientes, na expectativa de que se mantenham fiéis. Se você é concorrente de outros negócios que de vez em quando vendem seus produtos abaixo do custo, você está condenado. Em geral, a maioria dos negócios está em algum ponto entre os dois tipos, ou são franquias fracas ou negócios fortes de commodities. Uma franquia fraca tem perspectivas mais favoráveis a longo prazo do que um negócio forte de commodity. Mesmo uma franquia fraca ainda tem algum poder de precificação que lhe permite obter retornos acima da média sobre o capital investido. Por outro lado, um negócio forte de commodity só obterá retornos acima da média se for o fornecedor de mais baixo custo. Uma vantagem de possuir uma franquia é que ela pode aguentar uma gestão incompetente e mesmo assim sobreviver, ao passo que, no negócio de commodity, uma gestão incompetente é letal. Princípios de gestão. A gestão é racional? Como você não precisa vigiar o mercado de ações ou a economia em geral, vigie então o caixa de sua empresa. A maneira como a gestão reinveste o fluxo de caixa operacional determinará se você obtém ou não um retorno adequado do seu investimento. Se seu negócio gera mais dinheiro do que o necessário para continuar em operação, ou seja, justamente o tipo de negócio que você quer, observe de perto a conduta da gestão. O gestor racional investirá o caixa excedente somente em projetos que rendam ganhos a taxas mais altas do que o custo do capital. Se essas taxas não estiverem disponíveis, o gestor racional devolverá o dinheiro aos acionistas, aumentando os dividendos e comprando as ações de volta. Já os gestores irracionais buscam constantemente maneiras de gastar o caixa excedente em vez de devolvê-lo aos acionistas. Esse comportamento vem à tona quando investem abaixo do custo do capital. A gestão é transparente com os acionistas? Embora talvez você nunca tenha a oportunidade de participar de uma reunião com o CEO do seu negócio, você pode saber bastante sobre COR em geral pela maneira como eles se comunicam com seus acionistas. O seu gestor relata o progresso da companhia de uma maneira que mostre claramente como estão se desempenhando as diversas divisões operacionais? O gestor confessa os fracassos tão abertamente quanto se gaba de seus sucessos? E, ainda mais importante, a gestão proclama sem rodeios que o principal objetivo da companhia é maximizar o retorno total do investimento de seus acionistas? A gestão resiste ao imperativo institucional?
Existe uma força invisível e poderosa que instiga os gestores a agir de modo irracional e ignorar os interesses dos proprietários. É um imperativo institucional, a imitação insensata das atitudes de outros gestores. A justificativa para esse comportamento parte da lógica de que, se outras companhias estão agindo assim, então deve estar certo. Uma medida da competência do gestor é até que ponto ele é capaz de pensar por si mesmo e evitar a mentalidade do bando. Princípios financeiros. Foco no retorno sobre o patrimônio líquido, não no lucro por ação. A maioria dos investidores usa o lucro por ação para julgar o desempenho anual de uma empresa, verificando se alcançam um recorde ou concretizam um grande aumento em relação ao ano anterior. Mas, como as empresas continuamente acrescentam à sua base de capital a retenção de uma parte de seus lucros do ano anterior, o aumento dos lucros, que automaticamente aumenta o lucro por ação, realmente não tem sentido. Quando a empresa relata em alto e bom som que houve um lucro recorde por ação, os investidores são iludidos e acreditam que a gestão fez um trabalho espetacular, ano após ano. Uma medida mais verdadeira do desempenho anual, porque leva em consideração a base de capital da companhia em contínuo crescimento, é seu retorno sobre o patrimônio líquido, ou a razão entre os lucros operacionais e o patrimônio dos acionistas. Cálculo dos lucros do proprietário. O valor de um negócio é determinado pela sua habilidade de gerar dinheiro. Buffett vai em busca de empresas que gerem excesso de dinheiro em relação às suas necessidades, em vez de empresas que consomem dinheiro. Mas, ao determinar o valor de um negócio, é importante entender que nem todos os ganhos resultam de processos iguais. Empresas com alta proporção de ativos fixos em relação aos lucros exigirão uma porção maior de lucros retidos para continuar viáveis, em comparação com empresas com proporção menor entre ativos fixos e lucros, porque partes dos lucros podem ser destinados a manter e melhorar esses ativos. Por isso, os lucros contábeis precisam ser ajustados a fim de refletir a capacidade do negócio para gerar dinheiro. Um quadro mais exato é fornecido pelo que Buffett chama de lucros do proprietário. Para determinar esses lucros, basta somar a depreciação, a exaustão e os encargos da amortização ao lucro líquido e depois subtrair os investimentos em capital necessários para que a companhia mantenha sua posição econômica e o volume de unidades. Busque companhias com altas margens de lucro. Altas margens de lucro refletem não apenas um negócio forte como a tenacidade da gestão para controlar os custos. Buffett adora gestores que priorizam o corte de custos e detesta aqueles que permitem que os custos aumentem. Indiretamente, os acionistas possuem os lucros do negócio. Cada real gasto sem bom senso priva os proprietários do negócio de R$1 de lucro. Com o passar dos anos, Buffett tem observado que é típico das empresas com operações dispendiosas encontrar meios de sustentar ou aumentar seus custos, ao passo que as que têm custo abaixo da média se orgulham de encontrar meios de cortar despesas. Para cada real retido, garanta que a empresa criou pelo menos R$1 de valor de mercado. Este é um teste financeiro rápido que lhe indicará não só a força do negócio como até que ponto a gestão alocou racionalmente os recursos da empresa. Do lucro líquido da empresa, subtrai a todos os dividendos pagos aos acionistas. O que resta são os lucros acumulados da empresa. Agora, some os lucros acumulados no período dos últimos 10 anos. A seguir, calcule a diferença entre o valor de mercado atual da empresa e seu valor de mercado há 10 anos. Se o seu negócio empregou de maneira improdutiva os lucros acumulados dos últimos 10 anos, o mercado terminará por alcançá-lo e estipular um preço mais baixo para o negócio. Se o aumento do valor de mercado da empresa é menor do que a soma dos lucros acumulados, a empresa está caminhando para trás, mas se seu negócio foi capaz de obter retornos acima da média sobre o lucro acumulado, o ganho de valor de mercado do negócio deve exceder a soma dos lucros acumulados da empresa e com isso criar mais do que R$1 de valor de mercado para cada real retido. Princípios de mercado. Qual é o valor do negócio? O valor de um negócio são os fluxos de caixa estimados que se espera que ocorram durante a existência do negócio, descontados a uma taxa de juros apropriada. Os fluxos de caixa de um negócio são os lucros do proprietário da empresa. Ao mensurar os lucros do proprietário durante um período longo, você compreenderá se estão crescendo com consistência a algum índice médio ou apenas oscilando em torno de algum valor constante. Se a empresa tem lucros que sobem e descem sem um padrão definido, você deve descontar esses lucros por uma taxa de juros de longo prazo. Se os lucros do proprietário mostram um padrão previsível de crescimento, a taxa de desconto pode ser reduzida dessa taxa de crescimento. Não se torne excessivamente otimista quanto à taxa de crescimento futuro de uma empresa.
É melhor usar uma estimativa conservadora do que permitir que o entusiasmo inflacione o valor do negócio. Buffett adota o índice de longo prazo do Tesouro dos Estados Unidos como fator de desconto e não adiciona a essa taxa de desconto um prêmio de risco sobre o capital do acionista, mas ajusta para cima esse fator de desconto quando as taxas de juro declinam. O negócio pode ser comprado com um desconto significativo em relação a seu valor? Assim que você determina o valor de um negócio, o passo seguinte é conferir o preço no mercado. A regra de Buffett é comprar o negócio somente quando seu preço estiver com um desconto significativo em relação ao seu valor. Preste atenção, somente nos últimos estágios da aquisição é que Buffett olha como estão os preços no mercado. Calcular o valor de um negócio não é uma operação matematicamente complexa. Os problemas surgem, porém, quando um analista erra em sua estimativa do fluxo de caixa futuro de uma empresa. Buffett lida com esse problema de duas maneiras. Primeiro, ele aumenta as chances de prever corretamente os fluxos de caixa futuros, ficando com negócios de natureza simples e estável. Segundo, ele insiste que em cada companhia que adquire, deve existir uma margem de segurança entre o preço de compra da empresa e seu valor determinado. Essa margem de segurança ajuda a criar uma almofada de proteção que o protegerá e a você também de empresas cujo fluxo de caixa esteja mudando. Obrigado por assistir a este vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ajudar nesse início que é sempre tão difícil e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe um comentário abaixo contando como você faz para escolher as empresas da sua carteira ou qual método usam e o que gostaria de ver em próximos vídeos. Até a próxima!